Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo no nosso canal Direito e Poesia. É com grande alegria que eu saúdo a todos que nos honram com a sua atenção. Lembrando que o nosso canal assumiu a responsabilidade de elucidar o sentido do direito, que no mundo contemporâneo corre o sério risco de vir a desaparecer, sendo substituído por outros reguladores sociais mais adaptáveis às condições do nosso tempo, né? Mas isso nos parece um grave equívoco civilizatório. Negar o direito significa negar a própria condição humana, né? O direito é a expressão da essência da nossa condição. Por isso, o nosso empenho em elucidar, afinal, o que vem a ser o direito. Muita gente fala, e até no contexto geral da civilização ocidental e até da própria humanidade, se referem muitas vezes ao direito sem saber bem o que ele seja, né? Então, ao longo dos nossos vídeos, nós temos nos empenhado em elucidar este importante e essencial fenômeno da cultura humana, que é o direito, que, como eu tenho dito, corre o risco de vir a desaparecer, porque o direito ele é um fenômeno possível para um problema necessário. O problema necessário é a necessidade de ordem. Essa sim, essa é uma exigência ontológica da condição humana. Agora, a ordem social pode vir e se estruturar a partir de outros elementos da cultura, que não o direito. Isto é, a organização da sociedade humana pode prescindir do direito. E isso nos parece muito grave. Por isso, nós estamos apontando essas contradições e nos empenhando em elucidar o que vem a ser o direito. E, ao mesmo tempo que nos empenhamos nisso, agregamos às nossas reflexões sobre o direito o fenômeno da poesia, porque a condição humana remete para a palavra, para o verbo, né? E a poesia é, por excelência, a expressão do verbo humano, que remete, então, para a própria essência da condição humana. Então, vejam que esses dois elementos apontam para a essência da condição humana. E, por isso, nós temos procurado valorizá-los, né? Tanto o direito como a poesia. Hoje, nós vamos dedicar o nosso vídeo à poesia. E temos dedicado, começamos a dedicar os nossos vídeos à poesia brasileira, a grande poesia brasileira, né? Demos uma atenção ao nosso poeta nacional, Manuel Bandeira, que, aliás, foi saudado pelo poeta que vamos tratar hoje como sendo, como disse o poeta que vamos tratar hoje, referindo-se a Manuel Bandeira, disse: ontem, hoje e sempre, a vida inteira, poeta, és para nós Manuel Bandeira. Quem foi que disse isso? Carlos Drummond de Andrade, o grande, para muitos, talvez o maior poeta que o Brasil já produziu. E então, nos próximos vídeos, e no vídeo de hoje, vamos adentrar e procurar conhecer melhor essa riquíssima obra poética de Carlos Drummond de Andrade. Este poeta que nasceu, este poeta mineiro, que nasceu na cidade de Itabira do Mato Dentro, lá em 1902. Portanto, o itabirano Carlos Drummond de Andrade. E na primeira juventude estava ele em Minas Gerais, aliás, estudando farmácia, exercendo jornalismo, estudando farmácia. Vejam só as condições, digamos assim, da vida econômica, né? Levam, às vezes, a pessoa a fazer coisas que não, digamos, estão plenamente identificados com a sua aspiração. Depois, Carlos Drummond de Andrade acabou não exercendo a farmacologia e se dedicou tanto ao jornalismo como, essencialmente, à poesia, e nos deixou essa obra admirável. Sendo ele um jovem intelectual e aspirante à poesia, no início, na década de 20, foi ele tocado pelo movimento modernista,
lá em Belo Horizonte. Então, o movimento modernista, vamos falar um pouquinho a respeito dele, né? Que causou um impacto enorme na cultura brasileira e na literatura brasileira e, essencialmente, na poesia brasileira. Todo mundo já ouviu falar na Semana de Arte Moderna de 1922. Todo mundo que estudou nos colégios, todo mundo fala, né? A Semana de Arte Moderna de 1922 como um marco do modernismo brasileiro. E, na verdade, foi. Mas a Semana de Arte Moderna, ela, digamos, não surgiu de repente, né? Ela foi sendo preparada, né? Mário de Andrade, um dos grandes artífices desse movimento, né? Mário de Andrade disse que precedeu a Semana de Arte Moderna um movimento que ele chamou de heróico, né? Onde então começou uma reação, principalmente dos jovens artistas brasileiros, buscando inovação, né? Um exemplo desse movimento, dessa fase heróica, né, foi a célebre exposição da pintora Anita Malfatti, em São Paulo, em 1918. Anita Malfatti estudou na Europa e trazia as influências do expressionismo alemão e do cubismo, e evidentemente que a sua exposição causou um grande alvoroço no meio conservador da estética paulista em 1918. E, então aí começou esse movimento, que, aliás, né, estava sintonizado com o próprio movimento amplo da cultura ocidental. E em 1922, então, foi um marco simbólico, né, onde esse movimento tomou forma. E o impacto que ele causou, até hoje, todo mundo se refere a ele, né? Como decorrência daquela efervescência cultural, né, da Semana de Arte Moderna, logo depois, que foi em 22, né, logo depois, em 1924, o poeta e agitador cultural por excelência, Oswald de Andrade, publicou o Manifesto Pau-Brasil, que propunha, né, esse manifesto, um abrasileiramento da arte, né, e uma redescoberta do Brasil, a busca do Brasil, da compreensão do Brasil, né. É muito importante tudo isso. E esse movimento se alastrou por todo o país. Muitos até criticam, e não sem razão, que esse movimento, na verdade, não tinha grande originalidade, porque ele foi influenciado pelas vanguardas europeias, como o futurismo, o cubismo, o dadaísmo. Isso é verdade, né? Mas, a meu ver, não tira o mérito desse movimento do modernista, dessa busca da brasilidade. Na sua essência, me parece bastante autêntico.